Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para mais uma questãozinha da UFSC 2020, questão número 35. Mais uma questão que, cara, a resolução ela vai dar uma excelente aula, neste caso aqui sobre bactérias. Meu irmão, tem de tudo. Como normalmente tem as questões dessa provinha. Ô, provinha do capiroto maluco, vocês aí de Santa Catarina, vocês, ó, são os meus heróis, porque meu irmão, essa provinha é difícil, hein? Então a gente vai ampliar, vai fazer a resolução de maneira que, meu irmão, vocês saibam tudo de bactéria, tá? Bem bacana. Preparei aí não vou fazer em cima da imagem como está aqui, fiz uma apresentação de slide para que cada afirmativa a gente possa avaliar, mas também fazer um comentário. Então o vídeo vai ficar longo, já aviso logo, mas eu digo, já estou falando para vocês, é uma aula. Aula em cima de exercício é muito bacana, galera. Se inscreva aí no canal, gente. A playlist ó, de Santa Catarina já tá ficando boa pra caramba. Beleza? Vamos com tudo. 2022 é nosso. Espero que, meu irmão, seja a última vez que vocês estejam vendo vídeo de resolução pra, meu irmão, vocês vão acabar com esse negócio de vestibular. Vamos passar logo. Valeu? Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Vou ler aqui o enunciado, beleza? Ele disse que as bactérias da espécie Klebsiella pneumoniae são capazes de resistir aos fármacos mais potentes para o tratamento de infecções graves e estão entre os micro-organismos que mais causam infecções hospitalares. Ao caracterizar 48 colônias de pneumoniae de pacientes ambulatoriais com infecção do trato urinário no município de Ribeirão Preto, localizado no sudeste do Brasil, o estudo identificou cepas com perfil genético característico daquelas que provocam infecção hospitalar. Os resultados aumentam e a preocupação sobre a vigilância epidemiológica relacionada à colonização em pacientes que recebem alta hospitalar, a fim de prevenir a ocorrência e a disseminação de infecções bacterianas multiresistentes na comunidade. Beleza? Vocês vão ver que esse texto vai servir para não muita coisa, beleza? Então ele pediu aqui ó, sobre as bactérias. Gente, é correto afirmar que, olha só, né? Então na primeira, tá? Então você vê aí o enunciado, deixei aqui para vocês, vão ver que a primeira afirmativa nada tem a ver com o texto. Então o cara diz o seguinte, ó, que as cianobactérias apresentam cloroplastos com a capacidade de realizar a fotossíntese bacteriana, o que auxilia a produção de oxigênio atmosférico. Ah, garoto, o cara meteu o papo aqui sobre as cianobactérias, que por muito tempo foi chamada de algas azuis, beleza? Só que tem um detalhe, ou se tem, lembra que algas, tá? Algas são eucariontes, tá? Tá no reino lá dos protistas. Lembra que já foi lá do reino das plantas, mas maluco viu que não tinha, né, tinha muita alga unicelular, não tinha tecidos muito bem diferenciados, enfim, tirou lá do reino plantar, não tinha muito onde enfiar, enfiou no reino protista e a gente caracterizou o reino protista com, né, as algas sendo autotróficas e os protozoários que deram origem real ao grupo heterotróficos. Então, só que cianobactérias são procariontes. Vitão, aí já melou um papo aí. São procariontes, ok? O que melou? Pô, lembra que a gente tem algumas bactérias aí que sim conseguem, né, fazer fotossíntese, conseguem fazer quimiossíntese, ok? Mas você não pode esperar, né, que elas apresentem o quê? Cloroplasto. Então não tem. Então elas têm mecanismos aí muito mais simples para fazer fotossíntese, beleza? Então ele até chama aqui, ó, nesse meu esqueminha que eu trouxe, ó, de membranas fotossintéticas e tudo mais, ok? Então você não poderia considerar um correta exatamente porque rola uma ausência do cloroplasto, beleza? Então a 1 não tá bacana. Show? Então seguimos o fluxo. 2, cara, partimos para um papo bem bacana, bem bacana. E, cara, tem uma confusão que rola nos vestibulares. E, infelizmente, rola
exatamente por quem cria conteúdo, tá, cara? Porque, assim, eu não quero nem dizer quem tá certo e quem tá errado, mas o que acontece? A gente vai ver que essa não é a primeira questão que fala a respeito de reprodução das bactérias. Só que aí tem um detalhe. Conjugação bacteriana muitas vezes é relacionado como um mecanismo de reprodução. Eu não curto, tá? Eu tento, né, trabalhar aqui a mente dos meus alunos que isso aqui é um mecanismo, ok, de variabilidade genética, tá? E aí você pergunta, então, qual a diferença? Quando você fala em reprodução, você tem que pensar automaticamente em quê? Em aumento do número da população. Essa é a ideia básica de se reproduzir, está aumentando o número. Seja assexuadamente, ó, como uma bactéria que se divide em duas, né, por bipartição, ok? Deixa eu botar aqui, né, que eu acabei esquecendo, tá? E aí, o que acontece? Isso é reprodução, você está aumentando o número. A gente vai ver na conjugação que é um mecanismo que rola de fato que é recombinação do material genético. Aí você pensa em variabilidade genética. Não só a conjugação, como também a transformação, ok? Transformação e a transdução, galera. Eu vou botar esse vídeo aqui, tá? Que é da UFU, que comenta exatamente essa questão da reprodução. E ele diz que, que a reprodução, né, ela é sexuada, só que ela não é sexuada. Isso aqui é um mecanismo de variabilidade genética. Tá? Então rola essa discussão. Tem professores que chamam a conjugação de reprodução sexuada da bactéria. E a gente visualiza, ó, que aqui rola de fato um doador e um receptor. Tá? Normalmente, algumas bactérias têm esses pelinhos, ó, né? A gente chama de pile, pilos, enfim, pelo sexual, que forma aqui essa ponte citoplasmática que permite a troca, tá? De principalmente plasmídio. Então, repara aqui que ele faz até um esquema mais específico, tá? Mas a ideia, de fato, gente, é que passa o plasmídio de uma bactéria para outra. Ok? Pode rolar a recombinação. Então você tem um doador e você tem aquele que recebe esse material genético. Então pode trocar. Ok? Pode ter troca de material genético. Porém, repare que continua, ó, doador antigo e novo doador, assim, ó, quem recebeu. Você não teve o aumento da população, teve sim um mecanismo para possivelmente variar geneticamente essas bactérias. Show de bola? Então tomem cuidado. Conjugação, transformação e transdução são mecanismos de variabilidade genética da bactéria. Importantíssimo para isso, ok? Mas não são mecanismos de reprodução. Reprodução é assexuada por bipartição. Então vamos lá. 2. A conjugação bacteriana é um processo de ganho de variabilidade, ok? Via recombinação entre duas bactérias, uma doadora e outra receptora, que pode promover resistência a determinado fármaco. Beleza? Lembra que o papo da variabilidade genética está sempre atrelado aí, né? Essa questão da resistência, muito clássico, muito bacana. Então a 2 está lindo, a 2 está ok. Show? Estudem aí, hein, galera. Assistem esse vídeo aí que eu indiquei que eu falo dos 3 mecanismos. Maravilha? Então vamos lá. 4. A parede celular das bactérias tem sua composição de peptídeo glicano. Até aí tudo ok. Só que ele me mete uma gordura que possui capacidade impermeabilizante e que torna as bactérias resistentes aos antibióticos. Cara, quando você fala em peptídeo glicano, o nome já diz a respeito à constituição, né? Peptídeo, glicano, né, tem a ver, né, muito com peptídeos, né, composição de pequenas partículas proteicas, e glicídio, né, glicano de glicídio, ok? Você pode até ter alguns ácidos, ó, o cara colocou aqui, mas isso é pouco importante para a nossa vida, tá? A ideia, de fato, ó,
que inclusive eu vou traçar essa característica aqui, ó, tá? Mas a parede celular ela é de peptidoglicano, beleza? O que pode acontecer é ter uma membrana externa. Aí você até pode caracterizar, ó, lipopolissacarídeos. Aí você fala um pouquinho, né, de camadas aqui, de fosfolipídios e tudo mais. Só que você não pode dizer que o peptidoglicano é uma gordura. Isso não é correto. Show? Inclusive, para falar de resistência, eu trouxe esse esqueminha bacana, tá? Eu trouxe esse esquema para a gente, como a ideia aqui é sempre ampliar, ó, a gente já sabe que está errada, mas galera, lembre que essa classificação é muito importante. As bactérias, elas possuem a membrana plasmática e parede celular, todas, ok, very good, pô, isso aí todo mundo já sabe. Só que a camada externa vai estar trabalhando numa classificação que é importantíssima para as bactérias, ó, em serem positivas e negativas, ok? Só que isso é feito exatamente com um corante. Vou fazer amarelo aqui só para não é a cor exata, mas eu vou trabalhar aqui, ó, só para trabalhar a ideia de como que é feito o teste. Então você pega um corante, joga lá naquela tua colônia de bactérias, ok? E dá um tempinho. E o que acontece? Você pega um solvente, joga em cima. Se mantiver corada, você diz que ela é gram-positiva. E aí você se pergunta, pô, Vitão, por que cora? Porque o corante ele tem uma afinidade com a parede celular. Só que olha só que doideira, gente. Na gram-negativa, quando você joga esse corante, tá? O que acontece? O corante ele não tem afinidade com essa membrana externa. Então ele não vai ter o contato com a parede celular. Então não vai corar. Então quem cora é quem não tem a membrana externa e ela é gram-positiva. Quem é gram-negativa, então, é quem tem a membrana externa. E aí ela não tem afinidade com essa membrana, por isso que não vai ficar corada. Isso é importantíssimo para você determinar qual antibiótico você deve usar. Ou o doutor vai prescrever para você. Beleza? Então fiquem ligados aí na ideia de bactérias gram-positivas e gram-negativas. Maravilha? Tranquilo? Papo bacana. E a 8, ela já vem confrontando aí com o que eu comentei com vocês lá no papo da conjugação, e que ele diz o seguinte, ó, sua principal forma de reprodução é assexuada, ok, só que ele me diz que é por brotamento. Galera, não tá bacana. Brotamento, a gente trabalha muito com essa ideia aqui da esponja, ó, né? Quando você tem um organismo que por diferenciação ó, surge aqui um ou outro, ele pode até se manter preso, ou saltar aqui, ó, dar um mortal, e aí ele cai lá no substrato, beleza? Tá? Então esses podem ficar unidos ou isolados, não importa, ok? Só que aí, gente, olha a ideia, a reprodução das bactérias, ó, ela é sexuada por bipartição. E vocês já gravaram que tem os mecanismos de variabilidade genética. Posso perguntar de novo quais são as três? Conjugação, transformação e transdução. Maravilha? Fiquem ligados, gente. Vou pentelhar o juízo de vocês aí para vocês decorarem essa. Então, reparem que a ideia da reprodução é de uma, ó, da bactériazinha aqui, ó, uma, ok? Formar duas idênticas. Maravilha? Beleza pura. Agora, gente, lembra que não é um mecanismo, mas que é importantíssimo para a variabilidade genética das bactérias? É a mutação, beleza? Só que mutação é aleatório, né, gente? Não é um processo, não rola uma organização nem nada, né? Simplesmente rola um erro lá, às vezes é bom, às vezes é ruim, aquela coisa da mutação que pode ser positiva ou negativa. Beleza? E aí a gente tem na 16, bactérias de várias formas podem unir-se, tá? E formar associações coloniais. Beleza. Destacam-se as colônias de bactérias espiroquetas, causadoras da tricomonise. Aí ele deu um chute no estômago. Beleza? A gente não fala outra coisa. Por quê, galera? Ó, a tricomonise aqui. Tricomonise, gente, é um protozoário, ok? É um protozoário, tá? E a gente tem como um protozoário flagelado. Vitão, então aqui os flagelos bonitões, exatamente.
E aí a tricomoníase, de fato, né, isso aqui é o Trichomonas vaginalis, está aqui, né, uma doença que ela é importante, né, um IST, DST para a galera das antigas, ok? Muitas vezes é assintomático, tá? Não é uma doença muito grave, mas que obviamente deve ser tratada aí, principalmente nas mulheres, pode causar um incômodo na hora de urinar, dor, corrimentos e tudo mais. Não é nem um pouco interessante. E aí eu trouxe para vocês aqui, né, a classificação das bactérias. Ultimamente, isso não vem muito mais em vestibulares, mas é importante que vocês saibam, principalmente para algumas doenças, ok? As classificações, né? A gente tem quanto ao formato, né, da bactéria, em cocos, bacilos, tá? Até mesmo o vibrião, a cólera, por exemplo, tá? Olha aqui a Helicobacter, né, que pode estar causando aí gastrite e tudo mais. Espiroqueta, pô, treponema pallidum, estamos falando de qual doença? Da sífilis, beleza? Então, assim, fiquem ligados em algumas dessas classificações, beleza? Tá? Não vou perder muito tempo, mas é importante. Alguns vestibulares cobram mais e alguns acabam não falando tanto. Maravilha? Então, a 16 não ficou legal, gente. Trichomonas, pelo amor de Deus, é um protozoário não muito famoso, mas é um protozoário, beleza? E para fechar na 32, seu material genético é constituído de DNA circular. Bacana. Disperso no citoplasma sem nenhuma membrana protetora. Exatamente. Estamos falando de bactérias. Estamos falando dos procariontes. Maravilha. Então, são células que, de fato, o material genético, ó, né, se organizando, que muitos chamam de nucleóide, enfim, é o DNA circular, beleza? Sem organelas, né, membranosas, a gente caracteriza aqui o ribossomo, normalmente um ribossomo menor, né, do que as das células eucariontes, 70S, ok? Flagelo, galera, cuidado com essa estrutura aqui, ó. Diferentemente do flagelo do espermatozoide, aqui a gente está falando da flagelina, uma proteína, pode ter ou não na bactéria, tá, galera? Não é obrigatório. Ó a parede celular aqui de peptídeo glicano que a gente combinou, certo? Pode ter fímbrias. Lembra que os pelos aí, a gente comentou dos pelinhos, né? Que pode estar relacionado pelo sexual, pile lá no processo de conjugação. Um lance bem interessante. E repare que ele botou o plasmídio aqui, tão falado na biotecnologia, né, galera? Lembra que plasmídio é nada mais nada menos que fragmentos, ok? De DNA. A gente falou inclusive na troca deles lá no processo de conjugação, que pode estar relacionado à variabilidade genética. Show? Então, galera, falamos aí bastante de bactéria, ok? Tentei aí dentro de cada afirmativa acrescentar. Essa está correta, tá? Essa está correta. Somatório aí deu a segunda, né? A segunda mais a 32, pô, isso na velha matemática dá 34, lá na minha terra, Vila Velha, pelo menos, dá 34. Show? Bom, tentei ampliar um pouquinho, galera, cada afirmativa, acrescentando aí um conteúdo ou outro, para que de fato esse vídeo não seja só pô, a correção. O gabarito vocês têm lá no site, vocês veem, né? O gabarito a hora que vocês quiserem. Tentei justificar o porquê não, porque não estão corretas, né? E o porquê essas duas aí estão corretas. E é isso, tá? Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida, galera, qualquer mecanismo que seja, porra, manda aí a mensagem, tá bom? A gente vai trocando figurinha, sempre bom, sempre bacana aí vocês reconhecendo o trabalho, curtindo, passando para os amigos, se inscrevendo aí no canal e vamos com tudo que esse ano é nosso.